Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estou falando um pouco sobre livros, livreiros, leitores que de alguma forma participaram, da minha vida, marcaram por algum episódio interessante. Uma das perguntas mais frequentes dos leitores quando participo de algum encontro é com relação à criação do personagem, de onde surgiu determinado personagem. Eu imagino que as pessoas têm até uma certa preferência por aqueles personagens tirados de história real, né? E de fato, no meu caso, eu realmente aproveito muito, eu pego esses personagens de minhas vivências. São pessoas que estão perto de mim. Eu escrevi em Fábulas do Amor Distante, que é esse livro que recebeu o Jabuti em 2004, uma fábula com o título A Poesia e os Corações Perdidos. E ela tem uma história. Na minha época de estudante, eu tinha um grande amigo, porque ele faleceu muito precocemente, Paulo Regis Silva, e ele escrevia muito bem, Começou a fazer engenharia em Uberlândia, mas depois se mudou para o Rio e por lá se envolveu com um grupo de teatro, trabalhou na editora Record, tinha trabalhado também na Codecri. Enfim, ele era muito ligado à literatura e escrevia muito bem. Só que era desorganizado, que era uma coisa de louco. E de uma época em que nós usávamos máquinas de escrever. E alguns, como ele, escreviam à mão, algo hoje ainda é inconcebível. Mas ele escrevia à mão e era desorganizado. Até um dia que ele veio assim, lamentando demais, porque tinha passado dias, semanas e semanas organizando os seus escritos. Datilografou tudo, teve uma paciência danada. E estava indo para algum lugar lá no Rio de Janeiro, encontrar com não sei quem, talvez fosse até mostrar os escritos dele para alguma pessoa, e ele esqueceu os originais de tudo que ele havia juntado no ônibus, e aquilo foi embora. E ele lamentou aquilo demais, lamentou. E eu estava escrevendo esse livro, Fábulas do Amor Distante, então eu imaginei isso. E foi a partir desta história verdadeira, ocorrida com um amigo, que eu então fiz um questionamento. Puxa, quem será que encontrou esses originais? Será que essa pessoa leu? O que essa pessoa sentiu lendo um livro de um apanhado, de poesias? E foi a partir dessa pergunta sobre que fim teria levado o volume de obras completas do Paulo Regis Silva dentro de um ônibus, que eu imaginei exatamente isso. A fábula é sobre isso, sobre uma obra que é perdida dentro de um ônibus, ela é encontrada por outra pessoa que a lê e também a perde dentro de um ônibus, e ela fica nessa coisa de ser lida por alguém que a encontrou e que perde novamente, e que encontra, outra pessoa encontra, e esse looping aí eterno. Então, baseado em um fato desagradável
ocorrido com o Paulo Regis Silva, eu escrevi esta fábula. Vou ler aqui um trechinho. Ele jamais amara alguém, mas incompreensivelmente havia nele um coração que estava sempre na maré alta e que fustigava seu peito com as ondas espumantes de suas paixões. Descobriu por acaso, entre uma janela noturna, o solilóquio de uma televisão e um copo solitário, que as ondas do coração amansavam-se quando se espalhavam nas brancas praias de papel sulfite. Para aquietar o espírito ensandecido, escreveu todos os versos que lhe vieram à mente como calhaus de um naufrágio. E diante daquelas palavras absurdas, sem sentido como as tragédias, sem endereço como o acaso, experimentou a sensação fugaz da salvação. Certo dia, indo de ônibus para o trabalho, esqueceu sobre o banco o seu pacote de versos. Alguém o encontrou sem desconfiar de que um homem, naquele instante, caminhava atormentado por praias brancas, incongruentes, procurando suas palavras perdidas. Leu os poemas com paixão, e isso quer dizer que os leu de pé sobre um rochedo, onde se quebram as ondas do coração. E por conta desse tormento, esqueceu também um volume de versos no banco de um ônibus. Outra pessoa encontrou o livro e depois outra. Numa noite, entre a janela aberta para um mundo solitário, as pálpebras cerradas de uma TV e um copo vazio, nas praias de um sulfite branco, o poeta deparou-se com as esculturas de areia de todos os habitantes do mundo. E por aí vai. Você pode ler esta e outras fábulas pedindo aí pela internet, no teu site preferido, este livro. Se você está gostando dos nossos papos, deixa um joinha aí, inscreva-se no canal e até breve.